Fala, galera. Tem algumas pessoas que me procuram para tentar tirar dúvidas sobre planejamento financeiro, né? E aí, a partir disso, eu pensei, pô, será que eu consigo construir uma planilha e ajudar essas pessoas? Então, a minha ideia com esse vídeo é ajudar vocês a ter um olhar financeiro para o negócio de vocês, né? Então, vamos lá, vou começar a contar um pouquinho é, dessa planilha que eu fiz. Eu vou deixar o link dela embaixo na descrição do vídeo aqui para todo mundo que queira fazer uma cópia e queira usar ela como base também, tá? E a ideia é que eu mostre um pouquinho da planilha, traga um exemplo de negócio, para você conseguir customizar da forma como você preferir e faça sentido para o seu negócio, tá? Que é muito mais um guia de como utilizar, de como começar. Então vamos lá, né? Bom, a ideia da planilha aqui são 4 abas. Ela tem uma aba de contatos, que tem todos os meus contatos aqui, que vocês podem acessar. Tem uma parte de negócios, onde eu descrevo o meu modelo de negócio de forma bem simplificada. Eu não uso nenhum Canvas aqui, é mais para guiar a jornada do founder aqui, como eu vou explicar todo o caminho para vocês no planejamento financeiro, com as premissas que eu considerei aqui para a gente conseguir pensar junto. Aqui uma planilha com todas as premissas e note que da coluna A à coluna E, ela tem todas as informações de premissas, valor, unidade e a classificação, a categorização na DRE, que depois eu vou utilizar uma fórmula para puxar esses dados para lá. E eu consigo separar ela em 3 grandes áreas. E depois eu tenho o formato de DRE, né, em que eu tenho uma receita bruta, despesas sobre a receita bruta, como são os impostos. Tenho a receita líquida, que é formado pela subtração entre a receita bruta e os impostos. Tenho as despesas operacionais, em que eu vou considerar apenas despesas com pessoas, vendas, software e despesas gerais, para a gente simplificar o nosso formato aqui. Eu chego num valor de EBITDA, que é a minha margem operacional, é um valor extremamente importante para você, founder. E depois eu tenho algumas variáveis a mais aqui que serão irrelevantes, mas é bom você saber que o formato de uma DRE ela é sempre composta dessa forma, né? Até a gente chegar no lucro líquido. E depois, como que esse formato de DRE até o lucro líquido, ele se comunica com o nosso fluxo de caixa, que é um dos fatores essenciais para a gente conseguir continuar a empresa a funcionar, né? Evoluir cada vez mais. Então a ideia inicial é essa, tá? Então vamos lá. Qual que é o business case que a gente tinha montado aqui? A ideia é que seja um software de produtividade que a gente cobre uma licença premium de R$ 79,90 por mês. Aqui eu deixei um benchmark que é o Trello, que é uma ferramenta de produtividade já bem conhecida e ele tem algumas licenças aqui, então a gente pode comparar como se fosse um Trello no early days, né, no começo do seu planejamento e tudo mais. Vou pensar em 50k de investimento inicial, sem setup, porque como é uma licença, a pessoa consegue contratar mensalmente, né? Então, pensando por esse lado, e eu vou propor aqui uma ideia de tributação pelo lucro real. Aqui fica o primeiro toque. É super importante você conversar com o seu contador para saber como que a sua empresa poderá ser formada, qual que é o melhor formato de tributação, qual que é o planejamento financeiro que eu tenho que trazer para cá para eu conseguir definir as minhas premissas. O que que isso impacta? Se eu vou ter impostos como IRPJ e CSL aqui, ou se eu vou ter apenas impostos sobre dedução de receita bruta, ou se eu vou ir para um simples nacional que é muito mais simplificado num certo momento, será que vai valer a pena eu ir para um simples nacional e não para um lucro real? Qual que é o impacto dessa decisão no meu negócio? Então é super importante você conversar com o contador para ele te trazer alguns insights de como seguir nesse sentido, tá? E a partir disso você consegue moldar essa planilha aqui para quais são os formatos de fato que você consegue, que é melhor para você trabalhar, tá? Então essa que é a ideia. Como que a gente vai fazer o vídeo aqui? A gente vai andar com a jornada do founder. Qual que é a ideia aqui? A gente vai andar em trimestres, até os 12 primeiros meses.
Ou seja, a gente vai fazer um forecast e a cada mês a gente vai andando como se fosse de fato a empresa evoluindo e a gente estivesse andando no tempo. E eu vou explicando passo a passo qual é a forma de pensar, o que eu tenho que traduzir nos números, como que eu controlo o passado que eu coloquei de premissas e como que aquilo virou um resultado e como que eu prevejo o futuro novamente, né? E a ideia aqui é que a gente faça, no começo, a construção do produto. Então, vamos falar que eu vou demorar 3 meses para construir o produto. De 4 a 6 meses, do quarto ao sexto mês, eu vou ter os primeiros clientes. Então, eu já tenho o produto, eu começo a trazer alguns clientes ali, eu vou começar a sentir quais são as dificuldades, ou seja, foco total em venda aqui. Do sétimo ao nono mês, a gente vai fazer a abertura da empresa e continuar focando em vendas, mudando e melhorando as formas de vender. E do décimo é, ao fim de um ano, a gente vai preparar para captar recursos. E a ideia é que do 13º mês até o final, a gente monte um planejamento e pense na ideia de trazer os primeiros colaboradores, porque a gente vai ter que justificar essa captação de recursos. E é para isso que essa planilha vai trazer insights para você de como controlar, como identificar os dados do passado e mostrar isso para o investidor, tá? Então vamos lá. Pensando aqui, começando pela jornada da construção do produto. Quais são as minhas premissas? Só retornando aqui, que a gente vai sempre falar em 3 grandes áreas na nossa empresa. Eu não vou deixar nada complexo. Todo o grupo de founders, ele precisa sempre estar focando em produto, financeiro e vendas no início. Por quê? O produto é o que eu começo o meu negócio, é a minha ideia, é como eu desenvolvo ali. Depois que eu tenho o produto, eu tenho que planejar o meu financeiro para poder pensar se aquilo vai ser lucrativo ou não, quais são as premissas que eu tenho, e eu também tenho que começar a fazer vendas. Então, sempre que você, founder, está pensando no seu negócio, você tem essas 3 áreas de conhecimento que você precisa se desenvolver para fazer o seu negócio funcionar, desde o dia zero. E aí, qual que é o ponto? Você pode se dividir entre mais de um founder, se você tiver uma sociedade com mais de uma pessoa fundadora, ou se você for um founder singular, né, só você estiver empreendendo, você vai precisar ter esse olhar para cada um desses 3 pontos, tá? Essa é a grande dificuldade de quem empreende individualmente, porque é muito mais conhecimento que você precisa adquirir no mesmo tempo. Então há uma dificuldade maior de você escalar e fazer o seu negócio dar certo. Não é impossível, mas é muito mais difícil, tá? E aqui a gente vai estar pensando como se fosse 2 founders, são 2 pessoas. A minha ideia aqui é que sejam 2 pessoas trabalhando para a construção do produto e depois fazendo vendas, financeiro e o produto rodando como uma coisa só, tá? Então vamos lá. Partindo dessa premissa, pensando aqui os 3 primeiros meses. Então, na linha 4, podem ver que eu vou ter todo o meu forecast aqui, que é todo o meu planejamento. E sempre que eu tiver, quando eu andar no tempo aqui, eu vou mudar aqui para realizado, tá? Para vocês ficarem como se estivessem andando comigo no tempo, tá? Então vamos lá. Vamos falar que nos 3 primeiros meses eu estou construindo só o produto. Que custo que eu tenho? Qual que é o meu investimento, além de tempo? Eu não vou metrificar tempo nesse momento, mas eu preciso começar a construir meu produto. Se eu estou falando de uma ferramenta digital, significa que ela tem um servidor. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui não é marketing, não é estrutura de vendas, não é estrutura de pessoas, não é estrutura de gastos gerais da empresa. Eu não tenho escritório, eu estou trabalhando de home office, eu estou querendo fazer o negócio acontecer. Mas eu vou ter que ter algum gasto. E qual que é esse gasto que a gente vai planejar? Um servidor. Vamos falar que a gente vai contratar um servidor da Amazon aqui e ele vai custar R$ 350 por mês para mim, para eu conseguir colocar todas essas informações dentro de um servidor e eu vou trabalhando com ela. Então vamos falar que eu vou ter um gasto nos 3 primeiros meses aqui de R$ 1.050.
Esse vai ser o meu formato inicial. Durante 3 meses construir. Agora eu estou pronto para vender, estou pronto para ter os primeiros clientes. Como que está o meu resultado da empresa já no terceiro mês aqui? Então vamos falar aqui, olha, a gente tem um fluxo de caixa negativo de já R$ 1.000. Pô, beleza, consegui construir um produto de R$ 1.000. Lembrando que todos os números aqui são suposições, são nada reais, tá? Mas são suposições que você vai precisar levantar todos esses orçamentos conforme a sua empresa for rodando, tá? Eu estou só levantando números aqui para a gente entender o formato do planejamento financeiro. Então, beleza, eu estou aqui no terceiro mês, vamos mudar aqui para realizado. Então, pensando que esses 3 meses mudaram, a gente vai olhar o realizado aqui. Pensando na linha do tempo, eu estou aqui no final de março, então no final do terceiro mês. Qual que é a minha estratégia para o mês de abril? O que eu preciso fazer aqui? Eu ainda não abri a minha empresa. Vamos voltar lá na nossa jornada. Eu ainda não abri a empresa, mas eu preciso sentir se o meu produto está fazendo sentido para alguns clientes. Eu preciso obter esses primeiros clientes. Como que eu vou fazer isso? Como que é a minha estratégia de marketing para eu criar esses primeiros clientes? Eu vou utilizar de um marketing digital? Eu vou fazer uma venda diretamente para alguns clientes, procurar algumas empresas? Qual que é mais efetivo para eu fazer? Desde o dia zero, é importante você tentar as duas alternativas. Nessa alternativa que a gente está propondo aqui, nesse exemplo, eu estou falando que para o meu público, como eu conheço um pouquinho do meu público, eu acho que é melhor eu utilizar uma estratégia de Google Ads. Então é isso que eu vou fazer primeiro. Dentro de uma estratégia de Google Ads, eu poderia utilizar uma estratégia de Instagram, de TikTok, de outras mídias sociais. Só que, a princípio, eu só quero utilizar o Google Ads porque eu tenho pouco dinheiro. Eu ainda tenho pouco dinheiro para investir em marketing, cara, então eu quero testar esse pouco dinheiro. Então, pensando que aqui no final de março eu vou falar, cara, eu vou investir pelo menos R$ 500 por mês em marketing para ver como que o marketing me ajuda a trazer clientes para minha plataforma. Eu quero testar essas ferramentas. Eu não sei as métricas, eu não sei os números que eu preciso, eu não sei quanto que esses R$ 500 vai me trazer de clientes. Mas eu posso ter uma ideia aqui. Eu vou procurar vídeos no YouTube, vou procurar conteúdos na internet, eu vou conversar com consultores de marketing, com analistas de marketing, vou conversar com pessoas, meus amigos que conhecem sobre marketing, para ver como que eles conseguem me ajudar. E aí, pensando nisso, vamos falar aqui, mais uma vez, colocando valores aleatórios, tá? Eu tenho uns R$ 500 que eu quero gastar por mês e eu vou fazer uma estratégia de colocar 300 como CPA, 150 como CPC e 150 como CPM, tá? 200 como CPA, ponto. E aí, a ideia é que eu consiga, pelo menos ter, vamos preenchendo aqui, eu preciso pensar quanto que eu vou ter de conversão desses leads que vão ser gerados. Olha, eu estou gerando 40 leads. Qual que é a conversão que eu espero que isso aconteça? Vamos começar com algo baixo, assim, de tipo 3%. Vamos ver se 3% funciona. É uma premissa. Eu estou jogando números aqui, eu vou utilizar desses valores para conseguir entender o quanto que o marketing está realmente gerando valor para trazer clientes para o meu negócio, tá? Então a ideia é que eu jogue esses valores aqui para um primeiro mês. Com isso, eu estou planejando com esses R$ 500 a partir dessas métricas que eu utilizei, trazer 44 clientes já desde o dia zero. É agressivo? Sim, é agressivo, mas é um número que, conversando com as pessoas e a partir dos meus estudos, eu entendi que para mim faz sentido. Bom, legal. Só que
no começo também, como eu vou já estar com o produto montado, eu vou querer ir atrás de alguns parceiros. Eu vou querer acessar meu networking para poder acessar algumas empresas e ver se elas estão precisando desse produto, se eu consigo colocar dentro de uma empresa com 10, 15, 20 pessoas. Então, qual que é a minha ideia aqui? Poxa, eu vou fazer uma viagem. Eu tenho um gasto de viagem aqui. Então, esse é o primeiro ponto de uma despesa de venda que eu tenho que colocar. Cara, eu vou ter uma viagem. Vamos falar que isso vai me gastar pelo menos R$ 300 com a viagem, mas é, 50 de alimentação, mais uma hospedagem de R$ 350. Mais uma vez colocando valores aleatórios aqui, mais para a gente sentir como que a estratégia se comporta, tá? E eu espero que com essa viagem eu consiga vender para esse cliente. Então eu vou conquistar ali 10 novos clientes naquele mês, né? Vou fazer uma implementação nessa equipe. Poxa, legal. Então eu estou falando que no primeiro mês aqui eu estou planejando ter um total de 13 clientes, em que um seja de CPA, dois de CPC, nenhum de CPM e 10 clientes sejam gerados por visita. Nossa, eu tenho uma margem grande aqui, eu estou entendendo que isso pode acontecer. Lembrando que isso é tudo uma premissa ainda, eu estou no forecast, eu estou criando na minha cabeça a mentalidade que eu vou vender pelo menos 10 licenças nesse primeiro mês, tá? Então, eu programei todos esses custos e aí eu consigo já ter algumas métricas. Eu tenho uma métrica de faturamento esperado, que são aquelas 13 licenças vezes o valor da licença mensal para aqueles clientes. Eu tenho o número total de clientes e eu já consigo definir algumas métricas de vendas. E aqui entra um ponto importante que as métricas costumam ter dentro da nossa planilha. Tá? Dentro do começo da empresa, é importante vocês pensarem em algumas métricas que são essenciais para o seu negócio, para você poder acompanhar. E aqui eu deixei algumas delas. A primeira, MRR, que é a receita recorrente mensal. A segunda, que é a New MRR, que é a receita incremental recorrente mensal, ou seja, tudo que você vendeu de novo no mês. A ARR, que nada mais é do que o MRR vezes 12 meses, porque é um número importante para você saber qual que é o seu faturamento anual. Você tem que ter esse número mensalmente, porque é uma informação que você conversa com investidores, com parceiros, com amigos, com conselheiros sobre o seu negócio, de como que ele está evoluindo ao longo do ano. Né? O CAC, que é o custo de aquisição por cliente, aqui já começo a fazer uma pausa, porque o que é o custo de aquisição por cliente? É de fato o quanto que eu gastei para conseguir conquistar um cliente. Isso ele começa a metrificar a eficiência do seu time de vendas. Como que eu consigo saber se eu estou tendo um número bom ou não? Aí a próxima métrica, que é o LTV sobre CAC, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Primeiro, como que o CAC ele é formado? A partir de todos os custos que você tem. Então, eu tenho despesas com vendas, R$ 903, mais os R$ 500 de despesas de marketing. Tanto marketing e vendas são contabilizados como custo de CAC. E você divide esse custo que você teve neste mês pelo número de clientes que você conquistou. Por isso que essa linha de novos clientes aqui ela é importante, porque você vai pegar aquele gasto de 903 mais 500 e dividir pelos esses 13 novos clientes que você está trabalhando. Esse é o seu CAC. E depois, o que você faz? Você pega o Lifetime Value, que é a receita que esses 13 clientes vão te trazer ao longo de um período do ciclo de vida que o cliente vai estar com você e você divide ele pelo CAC. Ah, mas eu ainda nem tenho cliente, eu nem sei quanto tempo que esse cliente vai ficar comigo. Essa é a primeira dúvida dentro do LTV. O que você pode considerar? Considera 12 meses.
Então, como que você vai saber se esse número está legal? Você vai pegar esse número de faturamento que você pegou aqui, 1017, e multiplicar ele por 12. Então, você pode utilizar o seu ARR como uma métrica inicial. Ah, mas meu cliente não vai ficar 12 meses, ele vai ficar 24 meses. Tudo bem, daqui 12 meses você arruma e ajusta essa métrica. Por enquanto, você pode utilizar dessa forma para ter um número geral para você conseguir acompanhar e ter os primeiros números. Ao longo dos meses, você vai ajustando e vendo a melhor forma de controlar esse número, tá bom? A partir do LTV. Tá? Então, essa é a ideia. E aqui eu acho que são mais algumas métricas de conversão de vendas que são extremamente importantes, que é o esforço de trazer clientes, de qualificar leads e o número de clientes a partir desses leads que você conversou, quantos deles de fato viram valor no seu produto e se tornaram clientes para você. Então você tem também a taxa de conversão média do seu esforço de venda. E com isso você consegue ter várias métricas para você acompanhar nos primeiros 12 meses da sua startup. Ao longo do tempo, a ideia é que você vá implementando mais e mais indicadores para acompanhar. Os dados nesse momento eles são extremamente importantes, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui agora as métricas de vendas. Ainda não estou ganhando nenhum salário, porque teoricamente a empresa não está rodando. Então, aqui eu só vou copiar o zero daqui para lá, porque a ideia é que realmente eu não tenha nenhum salário por enquanto ainda, porque eu quero fazer o meu negócio funcionar, né? Não tem por que eu colocar dinheiro na empresa e ficar recebendo um salário e pagando o imposto para o governo. Eu posso esperar um pouquinho esse momento. Até porque eu ainda não montei a empresa, eu estou só fazendo venda, eu estou colocando no meu próprio bolso aqui para o negócio rodar até eu constituir a empresa. Bom, então, da mesma forma que eu não tenho nenhum outro gasto aqui, eu também não tenho nenhum gasto de escritório, né, nesse próximo mês, mas eu continuo tendo gasto de servidor. E vamos falar aqui, como eu aumento com os meus clientes, a gente vai aumentar aqui uns 2% ao mês o gasto com o servidor. Então, eu vou multiplicar por 1,02. Então, esse gasto de servidor ele vai aumentar ao longo do tempo. Então, eu consigo puxar essa fórmula para frente para ela ir aumentando cada vez mais o quanto que eu consumo com isso, tá? Então, vamos lá. A ideia é que em abril, então, aconteceu isso. Eu vou colocar... então, poxa, beleza. Qual que é o primeiro passo aqui? No final de abril, eu vou voltar nessa planilha e vou ver como que foi. Cara, como que foi? Aqui, então, eu vou mudar para realizado e vou estar acompanhando, tá? Então, a ideia é que eu acompanhe esses números nesse mês. Como que eles foram realizados, né? Cara, eu estou gastando ainda 5 de CPA, os 200 aqui, só que ao invés de 3%, eu consegui só 1% aqui em CPA. Poxa, vamos por 2% aqui para dar um valor de um cliente, né? Mesma coisa para CPC. Poxa, não deu muito certo a minha estratégia, mas eu consegui converter um cliente só. Poxa, legal, deu certo. Mesma coisa aqui para CPM. Poxa, tinha colocado 3, mas na verdade foi 1. Poxa, então eu já tenho uma ideia de que as minhas premissas que eu tinha no começo do mês, no final do mês, me mostraram um número diferente. Então eu arrumei esses números aqui como um realizado. É a forma que eu controlo o meu negócio. A partir disso, eu também fiz uma viagem, deu tudo certo, mas cara, ainda não consegui vender para aquele cara, eu não consegui implementar naquela empresa. Então foi zero aqui. Eu ainda não tive, poxa, eu tive um baita gasto aqui, só que ainda não consegui fazer uma venda. Só que ele pode ser que essa venda saia no próximo mês, porque eu ainda estou conversando ali com a empresa, está parecendo que faz sentido, eu tenho uma esperança que vai acontecer. Então eu coloco o planejamento do próximo mês para lá.
Falo, olha, eu acho que vai acontecer e eu não vou mais precisar fazer uma viagem, porque eu já fiz o contato e tal, e agora eu consigo fazer tudo remoto. Legal. Então eu não vou ter viagem nesse mês. O meu número vai ficar zerado de comissão, de qualquer coisa, porque eu ainda não tenho um time de venda. E também não tenho nenhum gasto de deslocamento nesse mês. Só que eu também vou querer, aqui na minha própria cidade, conversar com mais uma pessoa. Então eu tenho uma expectativa de vender esses 10 clientes daquela empresa que eu visitei no mês passado, mas tem um amigo meu aqui que ele tem uma empresa com 5 pessoas, ele está precisando de uma ferramenta e eu vou conseguir fazer um negócio com ele. Então vamos falar que eu vou conseguir ter 15 clientes nesse primeiro mês aqui. E eu vou começar a pensar a minha estratégia de marketing. Cara, o que eu vou fazer? Será que vira eu continuar fazendo os mesmos R$ 500 nesse mês? Eu vou fazer isso. Eu vou continuar a minha estratégia de utilizar os mesmos R$ 500 e vou colocar e vou ver como que eu consigo melhorar um indicador de conversão de leads. Cara, o que eu tenho que fazer aqui para conseguir, ao invés de 2, colocar 3%? Qual estratégia que eu tenho que utilizar? Eu vou me aprofundar um pouquinho melhor na ferramenta, em como configurar o Google Ads para que eu consiga ter uma conversão melhor e com isso eu espero que eu tenha uma conversão um pouquinho melhor. Então eu vou colocar um pouquinho para cima aqui, ó. Esse é o meu planejamento, essa é a minha nova premissa para o mês seguinte. E com isso eu consigo já ter mais um olhar de premissas de vendas para o mês seguinte. Então, olha, eu tinha um planejamento ali de conseguir 1.000 de 13 clientes, não consegui naquele mês, mas poxa, pelo menos consegui um cliente aqui, ó. Tem um cliente que veio para mim. Então eu quero, no próximo mês, eu acho que eu vou ter 1.500 aqui. Tô sendo agressivo com o meu negócio, só ao longo do mês que eu vou descobrir se esse valor está sendo legal ou não. Mais uma vez, são premissas, então eu vou ter que testar elas. Com isso, eu já consigo ver como que as métricas elas acompanham ao longo do tempo e como que elas estão evoluindo aqui, né? Tá vendo que o meu LTV sobre CAC nesse formato poderia ser muito grande porque eu não tive nenhuma venda, eu não tive nenhuma viagem, perdão, mas eu tive alguns clientes daquele cliente do mês passado. Então tá legal, eu consigo ter um LTV sobre CAC um pouquinho maior esse mês. Bom, então é basicamente isso. Só que, como eu ainda não vendi, cara, eu vou ter mais um mês aqui que eu vou estar vivendo sem salário, né? Então vamos falar que nesses 3 meses aqui a gente vai estar sem salário, tá? É por esse quarter, por enquanto. E a gente ainda não vai ter o escritório, né? Então vamos falar que a gente não está olhando para um escritório, nem um coworking, a gente está trabalhando remoto, tá? Então beleza. Com essas premissas entre o mês 4 e o mês 5, eu consigo olhar o que foi realizado no mês anterior, quanto que eu já tive de investimento de capital próprio, foram 2.518, e o como que eu estou pensando que o meu mês de maio vai ser. Cara, então eu estou falando que pode ser que no meu mês de maio, no formato que eu estou de investir um pouco em marketing e fazendo algumas visitas, eu estou conseguindo ter uma lucratividade no meu negócio. Esse pode ser um primeiro indicativo que seu modelo de negócio está funcionando. E esse é o grande esforço que você tem que fazer no começo: venda. Monta o seu produto, vende, vende, vende. Tenta olhar como que você consegue melhorar o seu produto e refaz todo esse acompanhamento de métrica. Esse é o modelinho que você vai fazer para todo final de mês, todo começo de mês, todo final de mês. Como que foi o meu mês anterior? Quais são as métricas que eu tenho que revisar? Eu reviso e planejo o próximo mês. Então vamos fazer mais um aqui. Então vamos pensar, no final de maio, a gente vai revisar todos esses números e ver que, poxa, olha, beleza, tudo isso daqui que eu tinha proposto aconteceu, então eu não vou mexer em nada, porque tudo deu certíssimo, cara. Todo mundo deu certo a estratégia de marketing, deu certo a estratégia de vendas, eu não tive nenhum outro custo além do servidor, então tá ok. Cara, o que eu vou fazer para o próximo mês?
talvez eu vou aumentar um pouquinho o quanto eu gasto em marketing e tentar fazer mais uma visita para conquistar mais um cliente grande, porque eu estou vendo que aqui está a minha estratégia principal. Eu preciso sair às ruas para vender e ir atrás das empresas de forma ativa, mas eu também não posso perder a vista do marketing digital, porque eu preciso começar a criar essa presença digital o mais cedo possível. Então essa que é a ideia que eu vou continuar fazendo para esse próximo mês. Eu vou tentar ter as mesmas métricas, com o mesmo valor de R$ 500 por mês aqui no terceiro mês, né, no sexto mês. Porém, eu vou fazer mais uma viagem e eu tenho um. E essa viagem vai ser para uma pessoa que eu já entrei em contato ali, que ela tem uma empresa de 15 funcionários. Então a ideia é que eu consiga pelo menos vender para essa empresa de 15 funcionários, né? Vamos ver se vai dar certo. E eu não vou ter mais nenhum outro custo, né? Como que ficaria o meu planejamento então nesse próximo mês? Poxa, tá dando já um salto bem legal aqui. A minha receita melhorou bem, minha despesa ela aumentou bastante, porém ainda está me mostrando ter uma lucratividade no meu negócio. Poxa, show de bola. Se acontece, bom, então vamos pensar que a gente veio aqui e revisou no final de junho, tudo isso aconteceu, tudo isso deu certo. Cara, eu já tô pensando aqui, olha, eu já tenho pelo menos 36 clientes dentro da minha ferramenta, cara, tá na hora de eu abrir o meu CNPJ. Por quê? Até agora eu tô testando o meu negócio, tô vendo se está dando certo, já recebi algum dinheiro. E o meu consultor contábil, ele falou para mim, cara, quando você tiver os primeiros clientes, aí você abre a empresa, porque você não sabe se vai dar certo, você vai ter um investimento na abertura, você vai ter um investimento com advogado, com um investimento mensal. Então, vamos tentar pensar esses próximos de 7 a 9 meses, como que vai ser? Voltando lá na jornada. Então, eu tenho abertura da empresa, mas mais foco em vendas. Vamos tentar planejar, então, esses 3 próximos meses e a gente vai planejar de uma vez agora, tá? Então, a ideia é continuar fazendo essas ações de marketing. Vamos colocar aqui os mesmos números. Na verdade, eu vou propor aqui que a gente aumente um pouco os investimentos. Então, eu vou aumentar R$ 100 em cada um deles para a gente ver como fica. Vou colocar mais R$ 300 ao todo de investimento. Só que, qual que é a ideia aqui? Poxa, então eu tô pensando que nos próximos 3 meses, cara, eu quero melhorar essa taxa de conversão do marketing digital. Cara, o que eu posso fazer? Eu vou conversar com um consultor de marketing, com um analista, com aquele amigo seu que manja de marketing digital, e ele vai te passar uma estratégia que pode ser que você tenha 4% de conversão. Então, legal, você vai trazer esse valor para cá, para todas elas. Falou, vai dar certo em todas elas, confia, é boa alternativa. Cara, então você tem um olhar que pode ser que você tenha mais clientes já vindo de marketing digital. Por quê? Essa é a estratégia que vai te gerar leads e muitos leads qualificados, né? Porém, você e o seu outro founder agora, vocês dois agora vão fazer cada um uma viagem para uma empresa. Então aqui você vai ter 2 viagens, só que a ideia é que vocês tragam pelo menos 45 clientes, porque é uma empresa de 30 clientes e outra empresa de 30 funcionários e outra de 15. Então, poxa, eu vou querer trazer 45, tá? Para esse mês aqui. Vamos colocar essa mesma taxa de crescimento para os próximos 2 meses. Poxa, eu tenho que trazer pelo menos ali 45 clientes por mês durante os próximos 3 meses para eu entender como que ficam os meus números, tá? E mais uma vez, pode ser que nesse momento eu fique pensando, cara, será que não faz sentido a gente pelo menos ter um salário então, já que a gente tá no momento de abrir a empresa, como que tá? É o momento que você começa a conversar com o seu parceiro, o founder, para saber se
realmente está no momento de vocês terem um salário a partir do negócio, a partir da receita que está sendo gerada. Como aqui a gente está falando de uma receita de R$ 6.000, possivelmente ainda é muito baixo para se falar em salário. Então eu vou colocar mais 3 meses, a gente vai estar trabalhando sem salário, tá? Vamos estar se dedicando de fato a fazer a empresa girar. Porém, nesse momento a gente vai ter alguns gastos. Por quê? A gente ainda vai estar trabalhando de casa. Eu não vou para um escritório por enquanto, porque não justifica. Porém, eu vou ter um gasto de assessor contábil, vou ter um gasto de assessor jurídico, vou ter um gasto de uma consultoria de marketing mensal. Lembrando que a assessoria jurídica, ela pode ser uma vez só, para fazer um contrato inicial, fazer o meu contrato social da empresa. O contador, ele já vai ser algo mensal para ti. Então você começa a colocar esses valores em como que eles correspondem de fato ao que você negociou com os parceiros, né? Então vamos falar que o marketing aqui ele vai me cobrar R$ 1.000 por mês para ele gerir as minhas plataformas e me dar essa assessoria de marketing, né? E dos outros gastos a gente também precisou criar uma conta bancária. Então eu vou colocar aqui que eu tenho uma taxa de conta bancária PJ de R$ 120 por mês, né? Hoje existem muitas contas gratuitas para PJ, mas eu estou colocando aqui porque resolvi abrir numa conta que precisa de uma mensalidade. E os demais custos eu vou deixar zerado nos próximos meses, porque são relativos a escritório ou recrutamento de pessoas. E o mesmo vai acontecer aqui com as despesas de software. Eu não vou ter nada ainda, tá? Eu e o meu parceiro founder ainda, então eu não vou ter uma ferramenta financeira. Eu estou acompanhando tudo pelo uma planilha mesmo e estou emitindo as notas direto na prefeitura. Vou emitir direto com o meu contador. Eu vou aprender como que funcionam esses processos administrativos. Porém, o meu custo de servidor aqui ele continua crescendo, né? Continua evoluindo mês a mês. Com isso, eu consigo olhar nesses 3 meses como que qual é o esperado para o meu resultado da empresa. Poxa, eu estou falando que se tudo isso que a gente colocou como premissa tiver funcionado, a gente está falando que a gente vai ter um lucro de R$ 5.000 lá no nono mês. Poxa, aí já dá para a gente começar a falar em ter um salário de R$ 2.500 lá em setembro. É quando eu volto para a planilha e falo, cara, então aqui significa que eu vou poder ter pelo menos um salário aqui de founder, né, como R$ 2.500 por cada. Vamos tentar um cara que é focado em vendas e outro que é focado em produto, né? Então, beleza, eu tenho mais 5.000 aqui. Então pode ser que lá em setembro a gente está falando de começar a receber o primeiro salário. Então, beleza, esse é o nosso planejamento. Então, até setembro está montado. A ideia, então, a gente vem. Vamos andar no tempo aqui, vamos pensar que é setembro. Beleza, deu tudo certo. Cara, a gente começou a ganhar o primeiro salário aqui, deu tudo tranquilo. Qual que é o próximo passo do meu negócio, né? A gente falar de preparar para captar recurso. Por quê? Agora eu já estou com clientes, eu já estou aqui com pelo menos 188 clientes, já tenho uma visão do que o produto está funcionando, cara, está na hora da gente tracionar de vez. Subir muito o número de clientes para subir bastante a receita e começar a olhar com um critério maior para esses clientes que já estão na base, né? Qual que é a minha ideia aqui? Como que eu posso, qual que pode acontecer nesse momento, né? Se eu estou falando de estar em setembro aqui, e eu vou procurar fazer uma captação, pode ser que eu demore 3 meses para captar recurso com algum fundo de investimento, com um grupo de anjos, ou um investidor da minha cidade, ou um parceiro de negócios, ou alguém na minha família que resolveu me ajudar ali, quer colocar dinheiro no meu negócio.
Aqui só teve um detalhe que eu não coloquei, que era os 50k iniciais, né? Quando a gente abre a empresa, você e o seu parceiro founder, cada um colocou 25. Então, nesse momento aqui, você também começa a acompanhar o fluxo de caixa. E aqui a gente tem três gráficos que podem te ajudar, né? Um é receita líquida contra despesas operacionais, ou seja, o quanto que eu estou gerando de receita e o quanto que dessa receita as minhas despesas estão sendo consumidas aqui. Então eu consigo ver esse gráfico para conseguir entender, olha, em setembro eu tive uma despesa menor do que a minha receita, está sendo legal. É onde que eu consigo ver que o meu lucro também ele vai se aproximar de zero, né? Tem um outro gráfico que eu consigo ver a receita líquida contra o EBITDA e o lucro líquido, que são os indicadores em verde aqui. Eu consigo olhar para esses indicadores e abaixo eu tenho o principal, que é o de fluxo de caixa, que é para eu conseguir saber o quanto de dinheiro em caixa eu vou ter no longo prazo. Esse é um indicador importante para você saber, conseguir definir o quanto que você precisa de aporte. E é isso que a gente vai fazer de exercício agora. Dentro desses 3 meses aqui, eu preciso planejar o meu negócio para que eu consiga uma captação lá em janeiro. Então, eu vou definir algumas premissas de valores aqui para eu conseguir definir esse valor lá na frente. Então, eu vou fazer esse exercício. Então, vamos puxar aqui, ó, eu estou em outubro. Eu vou falar que a minha estratégia até dezembro de marketing, eu vou subir mais R$ 100. Então, agora, de cada uma delas. Então, eu vou colocar 400 aqui para cada uma. E aqui eu vou colocar 350. Eu vou considerar as mesmas conversões de lead. Na verdade, eu vou considerar 5%, porque agora eu já conheço um pouco mais do meu mercado, eu conheço mais do meu produto, eu já tenho uma presença um pouco maior no mercado e eu sei que eu estou entendendo que a minha conversão vai ser um pouquinho melhor no próximo mês, porque meu consultor vai conseguir fazer algumas alternativas um pouco melhores ali. Eu vou conseguir trazer mais clientes a partir do meu marketing digital. Porém, a minha rede de relacionamento aqui está melhorando, está aumentando e eu vou conseguir trazer mais clientes a partir dentro da minha mesma cidade. Então eu não vou mais fazer viagens, eu não vou precisar fazer nenhuma viagem porque eu consegui algumas empresas aqui que eu já estou trabalhando na implementação com eles. E a minha expectativa é que eu consiga ter 70 clientes no mês, mais 70 no outro, e no último eu consiga ter 100 clientes a mais por conta justamente dessas empresas que eu estou visitando aqui na minha cidade, tá? Então essa é a minha ideia de números aqui que eu tenho até o final de dezembro. Com isso, eu vou pensar que a minha estratégia de salário pode ser que continue, que a gente consiga continuar ganhando esse mesmo tanto aqui. Vamos fazer só uma preliminar para ver se isso faz sentido. E aí a gente vai ter esses gastos normalmente por mais esses 3 meses. Uma empresa extremamente enxuta, eu estou utilizando as planilhas, estou emitindo coisas na prefeitura, estou com contador como um parceiro, tenho um parceiro de marketing e é isso o meu negócio, tá? Como que esses números vão se comportar nesses próximos 3 meses? Então vamos puxar para cá. Ó. Eu tenho que, cara, se acontecer isso daí, eu estou falando que a nossa empresa ela está já gerando R$ 16.000 de lucro. Isso é ótimo, porque eu consigo aumentar as minhas despesas operacionais para eu conseguir zerar o meu lucro e eu não ter que pagar imposto. Então aqui entra a primeira decisão de faz sentido eu aumentar o meu salário e o do meu parceiro founder, ou faz sentido eu trazer mais alguma pessoa para ajudar ele com produto, para ajudar eu com vendas, trazer alguém de financeiro para começar a fazer esse acompanhamento, ou faz sentido eu criar uma área de sucesso do cliente, porque eu vou estar com 458 clientes, eu vou precisar dar atendimento para essas pessoas. Se dessas 458
pelo menos 1% já estiver precisando de suporte, eu já estou falando de 5 pessoas que estão consumindo do meu tempo e estão querendo o suporte da ferramenta. E eu, como founder, eu estou tentando ajudar essas pessoas, fazendo venda, tendo que fazer o marketing, fazer o financeiro, melhorar o produto. Tá na hora de eu começar a pensar num time, né? Então, aqui no final de dezembro é a hora que a gente começa também a pensar quais são as estratégias que eu vou utilizar de desenvolvimento de time, de recrutamento, de contratação, como que o meu negócio vai de fato começar a se modificar nesse momento, né? Então, essas são as ideias que você traz daqui para frente. Porém, você ainda precisa da captação lá em janeiro. Então, quando que a gente vai, que valor que eu preciso ter para poder fazer essa captação aqui em janeiro? Se eu estou falando que eu começo a ter um salário um pouquinho melhor, que eu vou querer ter algumas pessoas dentro do meu negócio, vamos falar aqui, a gente vai colocar 3.500 de salário para os founders. Só que eu vou criar uma área de sucesso do cliente. Para isso, eu quero trazer um analista pleno, porque eu sei que é uma pessoa que já tem algum conhecimento na área, tem alguns anos de experiência, porém eu não preciso de um analista sênior, um gerente, porque eu não vou conseguir pagar essa pessoa ainda. Então, vou falar que eu vou pagar 4.000 aqui para uma pessoa pleno. Eu já jogo esse valor para frente. Eu jogo até o final lá do planejamento, porque na hora que você for fazer apresentar esse modelo financeiro para captar esse investimento, o investidor vai perguntar, tá, cara, o que você está pensando em fazer com esse dinheiro? Quanto que você precisa? Quando que você vai precisar fazer um novo round? Por quanto tempo esse dinheiro vai durar? Vão ser 6 meses, 12 meses, 18 meses. Você tem que dar essa visão para ele, né? E você precisa ter esse acompanhamento também. Então, chegando aqui no final do mês de dezembro, você vai ter que colocar todas essas premissas muito mais a longo prazo, em que você copia todas essas informações lá para frente, só que você pode colocar isso em formatos que você já acompanhou a partir do seu histórico. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu estou aumentando R$ 100 por mês em CPA, CPC e CPM, cara, eu posso mudar a estratégia falando, cara, eu vou continuar aumentando, colocando esses investimentos aqui, só que eu quero aumentar o meu investimento de marketing a cada 5% ao mês. Então, eu vou colocar isso numa fórmula. Porque isso daqui você vai explicar para o investidor lá na frente. Então, você vai multiplicar isso por 1,05, por exemplo. Bom, 1,5 eu acho que é bem pouco aqui, né? Vamos colocar 15%, que a gente tá aumentando essa estratégia e a gente vai colocar a mesma 5% só para ficar rápido aqui as contas, tá? Então, beleza, estamos puxando aqui toda a parte de marketing. Eu tô tendo um gasto que vai estar subindo mês a mês com as estratégias de marketing. E eu vou arrastar tudo isso daqui até o final lá, para ter uma ideia mais ou menos de como que vai ficar esse negócio. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma métrica aqui de, cara, quanto de venda como que vai ser o meu esforço de venda de visitar clientes para eu conseguir evoluir o meu negócio. Cara, então eu estou falando que eu estou criando uma área de Customer Success porque o founder ele vai ficar 100% dedicado em fazer vendas. Com isso, ele acha que ele consegue trazer pelo menos 100 clientes todos os meses, durante pelo menos os próximos 12 meses. Então vamos arrastar aqui até dezembro de 2024. E a expectativa é que aqui em algum momento isso daqui se torne 200 de alguma forma. Então eu penso isso no longo prazo. Vamos colocar aqui 200. Cara, eu preciso dobrar muito rapidamente esse valor, porque segundo para o terceiro ano de empresa, eu vou estar querendo crescer muito mais rápido o meu negócio, tá? Então, beleza. Eu chutei alguns valores ali, lógico, não é linear isso daqui, você pode ter uma outra forma de pensar, de tipo, olha, aqui vai ser 100, 110, 120, 140, 160, pode ser uma proporção de crescimento,
mais uma vez, eu estou colocando valores aleatórios aqui só para a gente conseguir ter uma noção de tomada de decisão sobre aporte de valor de investimento que eu preciso ter com os investidores. Com isso, eu vou pensar também, cara, como que vai evoluir o salário das pessoas que estão dentro do business junto comigo, né? Cara, eu vou conseguir aqui, ó, por mais 4 meses, seguir com esse salário de 3,5 para o time. Porém, eu preciso trazer um analista júnior aqui em algum momento para ele me ajudar a fazer esses controles. Se eu estou falando que eu vou ficar dedicado em vendas, cara, eu vou precisar recrutar alguém. Então, eu vou trazer aqui um analista júnior, vamos falar 2.500 de um analista júnior, e eu vou colocar esse valor até o final já. Então, beleza, esse cara vai andar junto comigo aqui por um tempo. Tudo bem que em algum momento eu vou ter que promover essa pessoa, vou ter que dar mais valor, e isso daqui são os meus números como eles vão trazer, né? Eu posso planejar isso já. Cara, o que eu estou pensando aqui para o salário de founder? Olha, então a cada 4 meses eu tiver esse daqui, e poxa, aqui a gente acha que faz mais sentido a gente ter um custo de 5 para cada um dos founders. Porque metade da empresa, eles sempre andaram bem, tá dando tudo certo as métricas. Então vamos colocar esses 5 mil aqui como um salário por pelo menos mais 2 meses, por pelo menos mais 4 meses aqui, né? Então vamos colocar essa ideia de planejamento até julho de 2024. Nesse momento, a gente começa a olhar para os demais gastos. Cara, a gente ainda está no modelo remoto. Não vamos criar escritório agora, vamos continuar no modelo remoto. Mais uma vez, suposição. Pode ser que você trabalhe de um coworking, você comece com um espaço dentro de um coworking, uma sala, depois vai precisar ir para um escritório um pouco maior. A gente está pensando aqui no modelo remoto para ficar mais fácil, tá? E aí a gente tem aqui todos os gastos desde o início da mesma forma. Porém, como eu tenho uma pessoa de financeiro aqui agora, ela está precisando de uma ferramenta. Então a gente vai contratar, por exemplo, o OMI como uma ferramenta de finanças. Então vamos falar que eu vou contratar essa pessoa para ela implementar essa ferramenta. E a partir disso eu vou ter esse gasto sempre comigo. Então, beleza, eu vou ter lá R$ 200 de gastos para o futuro, ao mesmo tempo que eu também vou estar implementando uma ferramenta de vendas, vou estar implementando uma ferramenta de Customer Success para poder criar a área de Customer Success. Vou estar implementando o Google Workspace para eu conseguir gerenciar o e-mail, gerenciar o chat e a comunicação interna, gerenciar as videochamadas que meu time está fazendo remotamente. Então eu já vou começar a ter um gasto de Google Workspace. Vamos falar que ele custa aqui uns R$ 60 por mês por funcionário, né, por colaborador. E o meu time de tecnologia, ele começou a utilizar o GitHub e o Gira para poder colocar todas as informações do, do meu produto, né? Então, eu tenho aqui um olhar da empresa até o final do período em que eu estava me propondo aqui. Um ponto, aqui no final de julho de 2024, eu ainda não decidi como que vão ser os números ali, será que está fazendo sentido ou não. Eu volto aqui para minha planilha. Falo, cara, olha, eu estou falando que minha empresa está gerando bastante lucro porque eu conseguirei vender para aqueles 100 clientes lá que eu estou me propondo. Então, poxa, isso significa que eu consigo aumentar o quanto que eu ganho, eu consigo trazer mais pessoas aqui. Beleza, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou planejar isso? Cara, então eu vou falar que aqui no meu mês de julho, na verdade, os founders eles vão passar a receber um salário ali de R$ 7.000, só que eu também vou trazer um analista pleno para ajudar com o produto. Enquanto isso, o meu analista pleno aqui, que criou a área de Customer Success, eu vou dar uma promoção para ele, porque está sendo super desafiador. Ele conseguiu evoluir a área e ele não vai mais ganhar 4 agora, ele vai ganhar 7. Então, no próximo mês, ele passa a ganhar 7. E a gente coloca isso
lá para frente. Então eu estou planejando já todo o ciclo evolutivo das pessoas do meu time. Do mesmo jeito que eu posso pensar essa pessoa de finanças, olha, se ele conseguir implementar o homem nesses 3 primeiros meses, acompanhar e gerar resultados, eu espero que lá em outubro eu passe o salário dele para o próximo nível de salário aqui da empresa, da área. Então, poxa, eu vou já pensar nessa estrutura. Então, beleza, olha como eu já pensei em número de pessoas, eu começo a ter um número de funcionários aqui para frente, eu começo a planejar o meu salário e o do meu parceiro founder junto comigo, eu extrapolo isso lá para frente e eu começo a ter a construção dos meus números de forma global. Com isso, eu consigo olhar aonde que eu estou precisando de dinheiro. Nesse formato que a gente está vendo aqui, teoricamente, a gente não vai precisar de dinheiro, porque eu estou conseguindo trazer muito cliente nessa previsão, eu não preciso mais, porque olha, o meu fluxo de caixa ele está crescendo. Porém, se durante as minhas premissas aqueles 100 clientes por mês não aconteceu, vamos falar aqui que ao invés dos 100 clientes por mês, a gente consiga 100 em um mês, no outro mês a gente consiga 10, no outro 10 e no outro a gente consiga 50. Conforme eu for andando com o meu realizado aqui, vamos falar aqui no final do mês de março, pode ser que eu esteja no negativo. De fato, olha, agora está no momento de eu fazer uma captação, porque daqui 3 meses eu acho que eu não vou ter dinheiro, porque, cara, tá mais difícil de vender do que eu pensei. Lembrando, são todas premissas. Tô supondo muita coisa aqui, só para trazer alguns insights para vocês, tá? Então, beleza, vamos falar que não deu certo essas vendas e aí eu vou diminuir também as minhas expectativas aqui, cara. Eu não vou mais pensar em 50, mas eu vou pensar em 25 clientes por mês até até vamos ver aqui até o final desses 100 meses para eu ser um pouquinho mais conservador. E depois eu vou pensar aqui em 30 clientes novos por mês a partir dessa métrica. Como que os meus números vão se comportar? Será que eu ainda vou estar sendo lucrativo em algum momento? Cara, beleza, eu consigo ser lucrativo. Será que a minha estratégia de criar uma área aqui, eu consigo trazer mais pessoas ao mesmo tempo? Então, por exemplo, eu quero ter mais um analista júnior de produto. Eu quero trazer 2 pessoas de produto porque está na hora. Eu consigo adicionar aqui mais 2 pessoas de produto para trazer mais essas 2 pessoas e conseguir escalar e melhorar cada vez mais meu produto, só que eu também quero trazer uma pessoa de vendas. Então eu quero trazer mais uma pessoa de vendas para conseguir me ajudar a fazer, cara, mas um vendedor aqui eu preciso de um analista sênior, por exemplo. Então eu vou ter um gasto de 7 mil também com esse cara no longo prazo. Então assim, você vai brincando com os números, brincando com as ideias, pensando nos valores que você quer propor, de como que será a estratégia, se tudo der certo, se não der certo, se for um pouquinho acima, um pouco abaixo, para você conseguir ter um olhar de quando você vai precisar de um investimento, de quando que você vai precisar ou não de um investimento. Nesse caso que a gente propôs, olha, você não vai precisar de investimento porque o fluxo de caixa está positivo, a sua empresa está lucrativa. Agora vamos pensar num formato em que tudo isso que a gente pensou de clientes aqui, de vendas, ele acabe não acontecendo. Então vamos excluir esses vendas de clientes aqui em loco e vamos falar só de clientes que vêm de marketing, né? Vamos falar que eu não consegui vender nenhum no passado aqui de venda direta. Cara, foi tudo veio de marketing. Eu tenho um valor muito negativo do passado, olha. Então eu tenho aqueles mesmos 50 mil que entraram, ele vai acabando ao longo do tempo.
Então, aqui no mês de novembro, eu vou estar zerado de caixa. Eu vou precisar fazer um aporte nesse momento. Então, nesse exemplo, ó, eu vou precisar estar fazendo um aporte aqui em novembro, dezembro, de mais um valor. Qual que é esse valor? É quando o meu valor ele começa a fazer a curva da barriga aqui, ó. Que eu posso pensar, cara, eu preciso fazer um aporte de, poxa, pelo menos 370 mil reais para poder ficar no positivo para sempre a partir desse planejamento que eu pensei. Mas pode ser que eu não consiga esse valor. Cara, será que eu consigo metade disso então? Vamos falar que eu vou atrás de um investidor que vai me colocar 150 mil reais no meu negócio por um pedaço do share da empresa. Como que isso vai se comportar no meu fluxo de caixa? Olha, pode ser que em mais meio ano eu precise de dinheiro. Como que eu consigo ajustar as minhas premissas, as minhas estratégias para eu conseguir diminuir isso? Poxa, pode ser que essa pessoa então aqui de produto, ela não venha. Pode ser que eu tenha que postergar um pouco isso. Quando que vai ser esse momento? Ou pode ser que eu queira acelerar de fato, mas eu vou precisar vender mais uma parte da minha empresa aqui 2 meses antes de acabar o dinheiro. Ó. Vamos falar que em agosto vai acabar o dinheiro, eu preciso vender mais 150 mil reais para conseguir de fato não precisar de mais aporte. Então eu vou fazendo esse acompanhamento no fluxo de caixa para saber quando que eu preciso de aporte ou não. E aqui você está vendo que chega um momento em que as receitas elas estão maiores do que o lucro, ou seja, a minha empresa começou a ficar lucrativa, eu estou crescendo o meu negócio. Como que eu posso quanto que eu tenho que ter de investimento aqui para eu não precisar de um novo aporte e breakevar a empresa de fato, né? Em aquele momento em que a minha receita líquida ela é maior do que os meus custos. Eu vou encontrar esse valor. Então vamos falar que 180 é um número mágico para mim, para eu não conseguir, para eu não precisar de um novo aporte e ainda ter 13 mil em caixa, poxa, legal. Então esse aporte aqui ele vai ser essencial e vai ser o meu último aporte. Eu tive uma parte inicial, tive uma parte da empresa que eu vendi por 150 em novembro, e vou ter uma outra parte que eu faço um próximo aporte e depois eu break-even a minha empresa. Ou eu vou pensar, cara, eu quero acelerar, quero crescer muito, mas eu quero fazer um round um pouco maior, de 500 mil lá na frente, porque eu estou pensando que lá em janeiro de 2025 eu quero ter 2.500 clientes, eu quero ter uma equipe de 10, 15 pessoas já. Essa é a minha velocidade de crescimento da empresa. Para isso, eu consigo jogar números aqui e tirar as ideias do papel e conseguir entender como que o planejamento financeiro ele vai conversar com a minha estratégia e eu acompanhar mês a mês como que o negócio está acontecendo. Aqui no finalzinho você consegue ter uma visualização ano a ano entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano e como que quais foram os números globais do seu negócio e qual é a porcentagem de crescimento, cara. Então, eu estou falando que eu estou crescendo 1000% ano a ano no primeiro do segundo para o primeiro ano e estou crescendo quase 600% de faturamento no terceiro ano contra o segundo ano. Essa informação ela é super importante para você conseguir construir o seu pitch de venda, mostrar para o investidor que de fato você está fazendo um bom negócio, você está sendo um bom executor e os números estão fazendo sentido para que ele possa ter confiança e investir em você, tá? Então, assim, acho que esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês, tá? De planejamento financeiro. Mais uma vez, aqui estão todos os meus contatos. O link dessa planilha vai ficar aqui disponível na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o planejamento, sobre o vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo nesse vídeo que eu vou responder todos eles, tá? E a gente vai se ajudando aí. Beleza? Boa sorte para todo mundo aí nos planejamentos financeiros de vocês. Tchau, tchau.